Bom dia, família! Bom dia! Bom dia para você que está em casa. Bom dia, Benjamin. Bom dia, professora Paula. Bom dia, escola. Bom dia! Bom dia para você que está em casa. Que Deus te dê um bom dia e te acompanhe nessa manhã e que nós possamos todo dia aprender mais e mais de Deus. Amém! E para ficar mais interessante o nosso encontro, o que nós vamos fazer agora, Vamos orar para Benjamin? iniciar nosso culto de joelhos. Convido você que está em casa a se ajoelhar e vamos orar para que Deus possa nos encher com o Espírito Santo dele. Vamos orar? Amém! Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por essa manhã e obrigado por cada um que está aqui e também cuide de quem está nos olhando no vídeo e que possamos todo dia aprender mais e mais de Ti e possa nos encher do Espírito Santo e também obrigado pelos hinos, queremos louvar a Ti agora, em nome de Jesus, amém. Amém! Nós vamos agora encher o nosso coração com um louvor. Esses louvores são orações cantadas. Então, quero convidar você para cantar Minha cruz
Benjamin, você viu que verso lindo nós estamos gravando essa semana? Que importante! Vamos repetir ele mais uma vez para os nossos amigos que estão em casa e para nossos irmãos aqui, também para eles guardarem esse verso no coração, porque esse verso ensina que a gente precisa de uma armadura, não é? É grande e ensina bastante coisa. Então, vamos contar no 3? Conta para nós. 1, 2, 3. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomai também tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade
nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e pesando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Efésios 6, do 10 ao 18. Amém! Que verso importante, não é, Benjamin? E as crianças que estão em casa podem decorar também? Claro que podem, grande, mas podem. Muito bem! Então agora vamos dar um tchauzinho pro pessoal que está em casa. Desejar para eles o quê? O que você deseja para eles nesse dia? Eu desejo para eles que Deus acompanhe eles e que eles sejam enchidos do Espírito Santo. Amém! Que Deus abençoe você e que seu dia seja iluminado. Muito bem, agora nós estávamos ansiosas por esse momento, né? Compartilhar a palavra de Deus, que coisa maravilhosa. E compartilhar o que estudamos durante essa madrugada, que estava lá no livro de Isaías, né? Capítulo 50 e o capítulo 51. Prêmio para a nossa vida, né? Estamos no capítulo 14, achamos o Messias. Você achou o Messias nessa madrugada? Sim. Como é bom encontrar o Messias, né? E nós vamos então compartilhar um pouquinho do que estudamos aqui no livro de Isaías. Capítulo 50, qual é o título aí do seu capítulo? Exortações do servo do Senhor. Opa, que servo será esse que Isaías está falando? Primeiro, Isaías vem trazendo aqui nesse capítulo uma figura de linguagem. Deus vem fazendo algumas perguntas para fazer o povo de Israel pensar. Eu repudiei vocês? Eu me divorciei de vocês? Eu desamparei vocês? Na realidade, Deus está dizendo, vocês se venderam, vocês mesmos se repudiaram através das iniquidades e das suas transgressões. Vocês mesmos se apartaram de mim. Eu, como esposo, permaneci fiel, mas vocês, como esposa, não. Vocês foram infiéis e me abandonaram e ainda dizem que eu abandonei. Então Deus vem trazendo uma figura de linguagem para fazer o povo de Israel pensar. E a partir do verso 4 até o verso 7, vem trazendo uma referência de Jesus. Não é isso? Olha só o que os versos 4 em diante diz. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta de todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Essa era a obra de Jesus, dar a boa palavra ao que estava cansado, né? O discernimento que Jesus tinha de saber dar o alento. E aí ele vai dizendo mais para frente, no verso 6, por exemplo, ele diz assim, ó, ofereci as costas aos que me feriam as faces, aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Foi justamente esse tipo de situação que Jesus passou, né? Que Jesus enfrentou por cada um de nós. E no capítulo 51, vem falando sobre o consolo para Sião, porque Deus havia prometido restauração, reavivamento. E esse capítulo é muito lindo, eu achei lindo o verso 3 que diz assim, porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças, a voz de melodia. Que lindo, né? E a certeza que Deus dá para o povo de Israel de que ele fará isso, ele faz o povo olhar para o passado.
Porque ele diz assim, ó, lembra de onde eu tirei vocês? De Abraão, que não tinha filho nenhum. E eu fiz dele tão abençoado, multipliquei. Olha aí a quantidade que vocês se tornaram. E aí ele começa a relembrar o povo de Israel de todos os feitos do passado. E fala, olha, se eu cuidei de vocês no passado, vocês acham que eu não vou cuidar de vocês no futuro? Sim. Então, Deus traz... o mar para vocês. Exatamente isso. E eu queria ressaltar o verso 14, porque o verso 14 está relacionado ao povo de Israel, mas é uma promessa para nós também. E sabe uma das coisas que Deus tem me colocado na cabeça? É que nós precisamos decorar textos que no tempo do fim nós precisaremos relembrar deles. Textos que nos darão força para continuar. Sim. E eu acredito que o verso 14 é um desses textos, porque diz assim, ó, o exilado cativo depressa será libertado, lá não morrerá, lá não descerá a sepultura, o seu pão não lhe faltará. Amém. Essa é uma promessa e uma certeza que o Senhor Deus nos dá. E esse é um texto que a senhora White vai usar ali no grande conflito, quando vai falar justamente para o tempo da perseguição. Ela coloca esse texto ali. Então é importante nós decorarmos textos como esse, para que a nossa fé esteja fundamentada nas promessas de Deus. Amém. E a gente não perca a força e a fé que necessitamos para enfrentar as lutas e as tribulações. Não é isso? Amém. E passando, Paulinha, rapidamente, porque eu sei que nós estamos ansiosos para falar do capítulo 14, passando rapidamente para o livro de João. É interessante a gente pensar uma coisa, sabe, Paulinha? Quando Mateus escreveu o seu evangelho, ele pensou nos judeus. Ele escreveu para um público judaico. Tanto que ele começa o livro dele, o evangelho dele, trazendo a genealogia de Jesus de Adão, de Abraão. Agora, quando Marcos escreve, ele escreve apresentando Jesus como um homem de ação. Você vai ver que o livro de Marcos é o livro onde se fala muito dos milagres de Jesus. Agora, Lucas ele escreve para os gentios, mostrando que há salvação além das portas dos judeus, né? Agora, João é o incrível, porque João escreve sobre um Deus que se faz homem, o Deus conosco, né? Emmanuel. Então, ele traz Jesus numa universalidade, ele traz Jesus para todos, porque Jesus é Deus em carne. E é justamente assim que ele começa o livro dele. E eternidade também, né? A gente vê muito aqui que João, ele apresenta a eternidade de Cristo. Que legal isso, né? Tanto que ele começa a dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verso 14, ele diz que esse verbo se faz carne. E habita entre nós. Cheio de graça, cheio de verdade. E a luz veio, mas foi rejeitada, né? E aqui justamente vem falando também sobre uma parte que o Desejado já vem nos citando, que é a obra de João Batista. Olha que legal, vamos falar um pouquinho sobre João Batista. Como era a pregação de João Batista? O início do capítulo do Desejado de Todas as Nações vem nos trazendo um pouquinho de como era essa pregação de João Batista. Diz que ele pregava além do Jordão. E ali o cenário que João Batista utilizava era um cenário histórico. Era um cenário onde o povo de Israel já tinha tido experiências com Deus. Pensa só, eles olhavam para o Rio Jordão e lembravam do quê? Sim, que Deus tinha mudado o curso do rio, eles tinham passado a seco. Exatamente. Então o ambiente era favorável à pregação de João Batista. Sim. E a pregação dele influenciava o povo, estava fazendo o povo realmente começar a pensar, opa, chegou o momento. Todos sabiam que o tempo que Daniel havia previsto já estava chegando ao fim. E que o Messias já deveria estar entre eles. E João anunciava esse Messias. Agora, o interessante da mensagem de João Batista diz que ele não fazia acepção de pessoas. Podia ser rabi, podia ser mestre, podia ser o que fosse. Ele não fazia acepção de pessoas, não era condescendente. Ele falava a verdade de Deus e chamava o povo a arrependimento e reforma. E sabe uma coisa que eu me assustei? Que o livro diz que essa mensagem de arrependimento e confissão, para eles era assustadora, porque fazia tanto tempo que eles não ouviam um profeta chamando eles ao arrependimento. Para eles era assustador e renovador. Como assim confissão e arrependimento? E eles pensavam, foi Moisés que ressuscitou? Porque eles esperavam que Moisés ressuscitasse, né? Já não sabiam que ele já tinha sido ressuscitado. E eu achei interessante como a pregação de João Batista os entregava. E
E eles exatamente não sabiam quem era João Batista, não é isso? Eles ficavam, mas quem é esse? É Moisés que ressuscitou, como você fala, é Elias? Quem é o Messias? E aí é justamente nesse momento que eles mandam os levitas, os sacerdotes, ir até João. Vai lá, pergunta para ele, quem é você? Eu achei tão interessante essa conversa, porque diz que João Batista estava lá pregando, né? E a multidão ao redor. Aí chega o Sinédrio, a representação do Sinédrio. Todos pomposos, né, bem vestidos, com um ar de superioridade, aquela coisa toda. Diz que quando eles vão chegando, o povo chega, faz o quê? Se afasta, né? Com licença, que os importantes estão chegando. E João Batista lá, na sua simplicidade e na sua humildade. E aí eles perguntam, tu és o Cristo? João Batista responde, não. Não dá muita satisfação. Não sou não. Então tu és Elias? Não. Profeta? Não. Conversa interessante, né? João Batista não dá muita explicação. Diz, então fala quem tu és, porque a gente tem que responder a quem nos mandou. Ele disse, eu sou a voz que clama do deserto. Que lindo. João Batista era um tipo de pessoa que entendia a sua posição. Entendia o lugar dele e cumpria a missão dele com muita alegria. E anunciava quem? O Messias. E uma coisa espetacular. Aí ele diz assim, por que você batiza então se você não é o Messias? Com que direito você faz isso? Fala, ó, eu batizo com água, mas o que vem, que é maior do que eu, batizará com o Espírito. Aí ele fala, eu digo, ele já está no meio de vós. Aí todo mundo, cadê? Cadê ele? Onde estava esse Messias que não se mostrava? E que triste realidade é essa deles, né? O Messias estava entre eles, porém eles não o reconheceram, porém eles não o divisaram, não acharam o Messias, conforme o tema do estudo de hoje. E muitas vezes a gente corre o risco também de não encontrar Jesus em no local onde a gente está, ou até mesmo dentro da igreja. Às vezes Cristo pode se manifestar de maneira surpreendente, como estava ali no meio deles, mas não ser percebido por nós. Isso depende muito da sensibilidade espiritual que tem. E o parágrafo começa na página 136, é o primeiro parágrafo. Muitos do que se achavam, é o início do parágrafo. Diz, muitos do que se achavam reunidos no Jordão haviam estado presentes quando do batismo de Jesus. O sinal dado, porém, não fora manifesto senão a poucos dentre deles. Durante os precedentes meses do ministério do Batista, muitos se tinham recusado a atender o chamado ao arrependimento. Haviam assim endurecido o coração e entenebrecido o entendimento. Quando o céu deu testemunho de Jesus no seu batismo, não o perceberam. Os olhos que nunca se haviam volvido com fé para aquele que é invisível, não contemplaram a revelação da glória de Deus. Os ouvidos dos que tinham lhe escutado a voz não ouviram as palavras de testemunho. O mesmo se dá agora. Frequentemente a presença de Cristo e dos anjos ministradores se manifesta nas assembleias do povo. No entanto, muitos há que não sabem, nada percebem de extraordinário. Alguns, porém, é revelada a presença do Salvador. Paz e alegria lhes animam o coração. São confortados, animados e abençoados. Quanto no batismo, aquela revelação da divindade de Cristo não foi patente aos olhos de todos. Alguns poucos viram, e mesmo algum dentre esses poucos que viram, quando viram Jesus depois do deserto, já não o reconheceram mais. E mesmo ele estando ali presente, perante eles, não compreendiam que o seu Salvador, o Messias, estava ali. E muitas vezes a gente também pode vir na igreja, Cristo se revelar de maneira surpreendente a muitas pessoas. Você vê pessoas sendo imensamente impactadas pela mensagem, pela vida, pelos louvores, sair daqui transformado, enquanto muitas vezes a gente sai sem ter percebido nada, parece que nada demais aconteceu, mas quando, como diz o texto, frequentemente Cristo e os anjos, eles se manifestam nas assembleias dos filhos de Deus, que nós possamos ter essa sensibilidade e encontrar o Messias. Amém. Eu achei interessante o que fala aqui, como que era esse Messias, porque ele estava ali no meio da multidão e nem João Batista, não a princípio, não tinha visto diferença, porque diz aqui, no meu livro está na página 137, mas o capítulo é que começa, era esse o Cristo? Inicia assim o parágrafo.
E aí no final diz assim: não havia em seu trajar coisa alguma que indicasse posição. Era na aparência um personagem simples, vestido como eles, nos humildes trajes dos pobres. E diz que a aparência de Cristo, porque aquele já tinha vindo do deserto, né? Todo aquele período de jejum. Aí diz que o semblante dele já estava pálido, esgotado, emagrecido. Ninguém o reconhecera, senão o profeta João. E Deus ilumina ali João e ele vê entre aquela multidão o Messias. E eu imagino a angústia do coração do profeta, porque ele anunciava Jesus e Jesus não se manifestava. Ele voltou do deserto e João pensou, não, agora ele vai fazer algum sinal, vai mostrar que ele veio ser o Messias. Só que aí diz que Jesus se mistura entre os discípulos de João, com sua veste simples, com seu viver simples. Ele fala, meu pai, ele não vai se mostrar, não vai se revelar. Imagina, o texto diz que com quase impaciência, olha isso, ouvia o Salvador, esperava o Salvador declarar sua missão e Jesus não se posicionava. A angústia do coração de João, né? Existe um tempo. E sabe uma coisa que me admira muito na história de Jesus? Jesus cumpria com tanta paciência o tempo de Deus. Verdade. Esperava o tempo certo de se posicionar, de se mostrar, de se revelar. E é por isso que a vida de Jesus dava certo, viu? Porque a gente é imediatista, né? A gente está vivendo uma sociedade que tudo acontece papum, papum. Então quando a gente não vê as coisas acontecendo, a gente já se desespera e quer tomar a frente. Jesus tinha paciência de esperar o tempo de Deus. Agora, uma coisa muito importante, Paulinha, que o Cleiton salientou e eu quero dar uma ênfase. Por que não acharam o Messias se o Messias estava no meio deles? Justamente pelas coisas que o texto hoje trouxe. Orgulho, sim, incredulidade e a resistência de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque o texto que o Cleiton leu diz que eles resistiam ao Espírito Santo e isso os tornava endurecidos e entenebrecidos. Sim. Quando nós lutamos contra a voz de Deus na nossa consciência. Quando Deus fala e a gente fica capengando, resistindo, o nosso coração vai endurecendo. E aqui, a gente não tem visão espiritual para perceber as coisas espirituais. E por isso eles não acharam o Messias. Diferente de quem? Diferente de André, João, quem mais? Felipe, Natanael, diferente desses aí, sim, que acharam o Messias. Porque um dia Jesus passava e João disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí André e João fez o quê? Opa, vamos seguir ele. Se ele é o Messias, bora atrás dele. E foram atrás de Jesus. E aí Jesus olha para trás e disse, o que vocês estão buscando? Diz que eles tinham uma sede. Tinham uma sede. Isso muito bonito. Aí, olha, isso é inteligente. Porque veja só, Jesus deu um breque neles, né? Disse, o que vocês estão vindo atrás de mim? Aí eles, né, disse, eita, agora a gente vai perder a nossa oportunidade. Eles disseram, onde é que o senhor mora mesmo? Me leva para a tua casa. Eu não quero só uma entrevista rápida. Eu quero tempo com o Senhor, porque eu quero ouvir o que o Senhor tem para dizer, quero que o Senhor se revele. Eles foram muito espertos. E aí Jesus disse, vem e vê. E eles foram e ficaram com Jesus. E André ficou tão maravilhado, que ele foi atrás de quem? Do seu irmão. Do seu irmão. Que coisa linda que Jesus faz, né? Quando ele enche o nosso coração, a gente faz o quê? Opa, eu tenho que levar meu irmão, meu primo, minha prima, meu tio. Sim. Quer levar a família inteira. E às vezes a gente pensa, é família, eu não vou falar. Aqui trouxe uma coisa muito importante que eu achei interessante falar, que a gente precisa fazer apelos diretos aos nossos parentes, amigos e vizinhos. Sem aquela ideia do santo não faz milagre. Porque tem muito essa ideia, né? O santo de casa não faz milagre, mas é muito importante que os que estão perto da gente percebam que nós nos encontramos com o Salvador e que a gente tem o desejo de, vem e veja. Alguns não vão, será que é mesmo? Mas, assim como o Felipe que falou para Natanael, não foi, olha, venha e veja. Agora, que lindo. A maneira como André chega pro irmão deles assim,
Pedro, nós achamos o Messias. Pensa nisso. Quanto tempo eles esperaram por isso? Foram longas décadas esperando esse anúncio e agora eles ouvem isso. Achamos o Messias. Pedro disse, aonde? Vamos embora, cadê ele? E vai atrás de Jesus. Agora, Jesus é incrível, né? Porque Jesus olha nos olhos de Pedro e diz assim, eu sei quem tu és. Tu és Pedro. Na realidade, como é que ele diz? Para eu não estragar o texto. Isso. Ele diz assim, ó. Tu és Simão, filho de Jonas. Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas. Mas o texto, Desejado de Todas as Nações, nos amplia essa frase. Porque diz que Jesus olha para Pedro e lê toda a história de Pedro. Quem ele é no seu caráter, no seu coração compassivo, mais impetuoso e que não pensava muito antes de falar, e pensa no momento em que Pedro errou e no momento que Pedro é crucificado, a vida inteira de Pedro passa diante dos olhos de Jesus. Ele disse, tu és Simão, filho de João, mas tu serás chamado Cefas. Que lindo é isso, a intimidade que Jesus tem conosco, de nos conhecer de maneira tão íntima. E aí Pedro se rende, né? Se rende e segue a esse Messias também. E eu achei interessante, avançando na história de Natanael, que o livro nos traz também da importância de buscar a Deus por nós mesmos. Porque Natanael, ele é aquele israelita sincero, como o próprio Jesus diz. Eis aí um israelita sincero em quem não há dolo. Porque quando... Eu não sei quem... É o Felipe. Quando Felipe vai chamar ele, fala, mas será que pode vir coisa boa de Nazaré? Só que antes disso ele já tinha ido orar e buscar a Deus ali, pedir iluminação, e aí o Espírito Santo impressiona o coração dele. E depois, quando Felipe vai conversar com ele, ele fala, mas será que pode vir coisa boa de Nazaré? Aí ele diz, olha, vem, veja, vamos lá. E aquele homem vai em busca do Salvador, com a sede que ele tinha de encontrar de verdade o Mestre. Porque, como a gente falou, né, era a coisa mais esperada no meio de Israel. Por quanto tempo eles esperavam o libertador e agora estavam tão perto de encontrá-lo? Imagina a felicidade. E eu fico pensando, né, quando Felipe vai a Natanael, Natanael estava escondidinho num lugar que muitas vezes eles já tinham se encontrado ali para orar em prol justamente disso, do Messias. E Natanael estava lá naquela angústia de alma, me revela, Senhor, me revela o Messias, me revela. Aí chega Felipe, ei, vamos lá, eu achei o Messias. Que legal isso, resposta de oração rápida. Aí ele achou, é Jesus. Jesus, aquele, o filho de José. Opa, incredulidade. Filho lá de Nazaré, ele falou? De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá de Nazaré? Tô vendo uma mãozinha ali atrás. Bom dia, prof. Bom dia, Paulinha. Eu achei muito lindo todos eles, né, que vem falando do chamado de cada um deles, né? E eu achei muito lindo e interessante o chamado de Felipe, que fala assim, seguindo o seu pensamento aí, na página 139, no penúltimo parágrafo, diz assim, no dia seguinte, que Jesus ia a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. Filipe obedeceu a ordem, tornando-se também, desde logo, obreiro de Cristo, né? Então, foi de imediato também ele, né? Porque a gente vê assim na história que Filipe, ele quase não aparece, né? Ele só aparece lá na frente, evangelizando o eunuco, né? Mas eu achei muito interessante, porque ele logo se prontificou. Todos eles se prontificavam, não interessava o que eles estavam fazendo, né? Deus chamou cada um e eles largavam o que estavam fazendo e se colocavam à disposição do Senhor Jesus e logo queriam anunciar aquilo que eles tinham recebido, que era o Senhor Jesus, né? E assim nós também, né, Paulinha? Nós estamos alegres porque nós já vamos para o campo, né, fazer nossa missão e nós estamos muito felizes e a gente se identifica muito com cada um dos discípulos, né? Cada um com o seu chamado, com a sua peculiaridade. E a gente se identifica muito com isso e nós estamos muito felizes por esse chamado, que assim como Deus chamou ele também nos chamou e chama cada um, né? Vocês também que estão em casa também têm um chamado de fazer a obra de Deus, ou seja, através de
evangelizar através de compartilhar os vídeos também, né, prof? Vai estar ajudando na obra de Deus em levar essa mensagem nesses últimos dias. Veja só, Paulinha, quando Felipe vai até Natanael, veja como nós temos que ter cuidado com o que a gente fala. Porque Natanael estava ali orando, queremos o Messias, e Felipe chega, achei o Messias. Achei aquele de quem Moisés falou. Aí ele fala assim, sabe quem é? Jesus, filho de José. Quando Felipe diz assim, achei, ele é Jesus, filho de José, diz que ele tinha uma fé vacilante, ele ainda tinha uma dúvida no ar. E essa dúvida, essa vacilação dele, deu-se que aumentou no coração de quem? De Natanael, o preconceito. Aí Natanael ficou armado. De Nazaré? E pode vir alguma coisa boa de lá? A frase de Felipe não ajudou Natanael a vencer o preconceito do coração dele. Como nós temos que ter cuidado no que nós falamos, né? Mas aí ele não questiona, não discute não. Vai lá, vamos ver. E quando ele se encontra com Jesus, eu acho Jesus fantástico. De novo, uma frase só. Só uma frase foi o suficiente para fazer Natanael entender quem era Jesus. Quando ele vai se aproximando, ele fala isso que você falou há pouco tempo atrás. Olha, eis aí um israelita fiel. Não há dolo nele. Ele fala, Senhor, mas o Senhor não me conhece. De onde que o Senhor me conhece? Ele fala, eu te vi. Antes que Felipe fosse lá, eu te vi lá, debaixo daquela figueira orando. Opa, como assim? O Senhor me viu? Não só vi, como ouvi. Eu te conheço, meu filho. E aí... Diz que a fé dele vai além da fé de Felipe, porque ele olha assim... Tu és o Filho de Deus. Isso mesmo. Ele fala, opa, achei o Messias mesmo, de verdade. Ele fala, mas você creu porque eu falei isso? Você vai ver o céu se abrindo e anjos subindo e descendo. Que glorioso isso, né? Sim. Jesus é extraordinário. E aí eles se apegam a esse Messias e assim Jesus agora começa o seu ministério. Porque agora ele tem discípulos, né? Agora ele já está formando a sua igreja. Que lindo, né? Eu achei tão lindo que essa história de Natanael traz algo muito importante para o nosso tempo, que diz que enquanto confiar na guia da autoridade humana, ninguém chegará a um Salvador, conhecimento da verdade. Como Natanael, necessitamos estudar por nós mesmos a palavra de Deus e orar pela iluminação do Espírito Santo. Aquele que viu Natanael debaixo da figueira, ver-nos-á no lugar secreto da oração. Anjos do mundo da luz acham-se ao pé daqueles que em humildade buscam a guia divina. Então, ninguém vai se salvar pelo conhecimento do outro e a vida espiritual do outro, como a gente sempre fala. Só que isso é tão profundo quando a gente olha para a vida de Natanael. Eles acompanhavam João Batista, viam a mensagem de João Batista, mas tinha ainda uma sede na alma daquele homem. E ele encontrou o Salvador por si mesmo, né? Pela oração e a busca incessante da palavra. E sabe, para nós encerrarmos esse estudo, eu quero encerrar com o seguinte pensamento. O que fez com que esses homens olhassem para Jesus e entendessem, opa, esse é o Messias mesmo. Diz que na vida de Jesus se via um amor desinteressado, uma mansidão, uma humildade, que as pessoas olhavam para ele e sentiam a pureza do seu caráter e dizia, esse ser é divino. Jesus exalava isso de si. Imagina só, estar convivendo com Jesus. Devia ser algo fantástico, maravilhoso. Mas para achar o Messias tem um detalhe. Você precisa vencer o orgulho. Você precisa vencer a incredulidade. Você precisa vencer a impaciência. Porque foi assim que eles encontraram o Messias. Quando eles aprenderam a vencer isso dentro de si. Se você quer encontrar Jesus a cada manhã, quando você dobra o seu joelho, quando você abre a Bíblia, você precisa abnegar todo o seu eu, todas as suas vontades, seus pensamentos, suas ideias, e tem que deixar que Cristo agora te renove e te forme uma nova criatura. Amém. E que Ele tenha feito isso nessa manhã conosco, que Ele tenha nos mudado, né? Que Ele tenha nos transformado, porque cada vez que nos encontramos com Jesus, Ele tira um pouquinho de nós e coloca um pouquinho dele. Amém. E louvado seja Deus por isso. Amém. Senhor, nos ajude, por favor, a vencermos o nosso eu,
Muitas vezes o orgulho, o preconceito, a lentidão, Senhor, em te buscar. Quantos dizem que querem o Senhor, mas não têm a mesma atitude de Natanael, de clamar, buscar, se informar. Eu sei que o Espírito Santo está desejoso de revelar o Messias para cada um daqueles que buscam, daqueles que têm sede e fome de justiça. Senhor, eu sei que aqueles discípulos, eles deixaram a vida deles comum, porque eles tinham uma sede tão grande de algo mais que o mundo não preenche, Senhor. A ostentação não preenche, os prazeres, as riquezas. Eu sei que a vida simples que o Senhor ensina e mostrou na sua própria vida é um meio para que possamos ser educados para o céu. E pedimos ao Senhor um coração humilde, um coração paciente, que espere a tua vontade, que espere a cada dia os teus feitos. Prepara-nos para morar num reino muito melhor do que este. O reino que o Senhor veio trazer a essa terra. Um reino em que o Senhor veio alargar a nossa mente para que possamos olhar além do que os olhos carnais podem ver. Dai-nos um dia em tua presença. Abençoe cada irmão que está aí, Senhor, do outro lado. Cada enfermo que porventura possa estar escutando esse ano bíblico. Que o mesmo Jesus que habitou no passado é o mesmo que por meio do Espírito Santo vive com cada um de nós. E é a tua presença que eu peço para cada quarto de enfermo, para cada família desestruturada, para cada alma, Senhor, que busca a ti em espírito e em verdade. Fica conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.